Eu queria também, acho que nesse momento não cabe responder detalhadamente algumas questões, acho que muitas delas foram respondidas já também. Eu queria só destacar, pontuar alguns aspectos do debate que são fundamentais. A questão da vinculação do debate do piso com o financiamento. Na verdade, a nossa batalha em torno do 10% do PIB para a educação, ela tem um sentido que pode ser entendido como transformador no nosso contexto. E eu vou explicar por quê. Alguém falou aqui da ideia de que no nosso sistema de financiamento da educação, somente 20% do recurso é custeado pelo governo federal, pela União, 80% fica nas mãos dos estados e municípios, ou seja, menos de 1% do PIB gasto em educação por parte do governo federal. Por outro lado, o governo federal, a União, é o maior responsável pela promoção do ajuste fiscal, pelo mecanismo de reprodução da desigualdade nesse país, através do financiamento da dívida, que está na mão de 10 mil, o último estudo do Márcio Postman é 10 mil, são 10 mil famílias que se apropriam de 40% do orçamento do governo federal, de mais de 6% do PIB desse país. Então, quando nós estamos batalhando pela ampliação do financiamento da educação de 5% para 10%, nós estamos dizendo, fundamentalmente, que o governo federal precisa entrar com mais recursos. Para entrar com mais recursos, tem que mexer com o mecanismo da dívida, não tem outro jeito. O orçamento da União para a educação é de 2,5% do total do orçamento. Só 2,5% do total do orçamento é gasto. Falamos em 18% de impostos. Quando entram as contribuições, a previdência, cai para 2,5% do orçamento. 22% do orçamento vai para pagamento de juros. 20 e tantos por cento para pagamento do principal da dívida, que está na mão dessas 10 mil famílias. E aí tem um debate complicado, que precisa ser feito também, que nós temos que enfrentar, é que hoje nós não estamos mais discutindo a dívida externa. Não são mais os bancos alemães, americanos, que estão pressionando. Hoje, a dívida está atrelada aos fundos de pensão, em muitos casos, de trabalhadores do setor público, trabalhadores do setor privado. Então, existe aí um mecanismo que precisa ser discutido. Eu acho que o debate do 10% do PIB, ele possibilita que nós façamos essa discussão sobre o modelo de Estado, e sair, eu acho que, do patamar. Qual é o debate sobre o piso? O piso é pouco mesmo, não é inegável que é pouco recurso. O piso se ajusta à ideia do mínimo social. A ideia não da redistribuição, mas da garantia do mínimo social com base em um crescimento econômico. Você não redistribui a riqueza, você assegura o mínimo com base no crescimento econômico. Essa é a ideia do piso. Para que o piso se transforme num mecanismo de valorização com redistribuição, aí precisa fundamentalmente de mais recursos. Precisa mudar o perfil, o perfil do Estado. É verdade que há uma política de renda mínima, política, o piso, de garantia de padrões mínimos, mas para que essa política de garantia de padrão mínimo seja transformada numa política efetivamente redistributiva, precisamos mexer no mecanismo do orçamento e do Estado. Então, isso é fundamental, e eu acho que aqui se coloca um grande limitador para esse debate, que eu acho que gera essa tensão, inclusive, com o governo petista, que avança em alguma medida ao garantir o mínimo, mas que não enfrenta de uma forma decisiva a questão da redistribuição de renda. Redistribuição, não estou falando de mínimo, estou falando de redistribuição de renda. E aí, também só queria ressaltar que foi falar de mesa petista, eu não sou mais petista, mas dialogo com os companheiros do PT, que estão no PT, porque eu acho que há um conjunto de debates, de avanço e de contradições que a gente precisa estar sempre aberto ao diálogo, e a essa discussão. Eu queria, então, agradecer também, mais uma vez, eu acho que a gente não cabe aqui responder as questões mais técnicas, mas só dizer que há um conjunto de critérios nessa portaria que foi divulgada pelo MEC no ano passado, sobre a questão dos repasses, que dentre eles é a questão de aplicar mais de 20%, ter a gestão plena dos recursos, demonstrar cabalmente, mas que
infelizmente, ainda não são critérios operacionais, ou pelo menos não foram colocados em prática, né? Sabe quantas vezes se reuniu a comissão interinstitucional que delibera os pedidos dos municípios e dos estados? Nunca se reuniu, né? Então, nunca se reuniu. Existe aí claramente uma omissão, né, no campo dessa complementação da União. Essa comissão nunca se reuniu, né? E aí, só fazer um comentário em relação a esse debate que a Gardenia trouxe de Fortaleza, eu acho absolutamente fora de sentido essa ideia de que o piso se aplica só para o ensino médio e que, portanto, eu posso descumprir o piso no graduado. Não faz o menor sentido do ponto de vista do conceito de piso, né? Piso é piso, ensino médio é referência para pagamento do piso, né? São coisas completamente diferentes e a tendência é que, mantendo-se esse reajuste de 22%, 21%, o piso vai começar a impactar na base dos graduados, né? E aí esse debate vai se colocar. E nós temos que estar preparados para colocar, porque pode ser mais uma manobra aí a ser tentada, né, por alguns gestores, como parece que tem sido o debate aqui em Fortaleza, infelizmente. Mas é isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite do Sindicato APO, que foi um prazer estar com todos os companheiros aqui na mesa. O Sindiúti me convidou, a Gardenia está avisando agora, né? Mas, enfim. Mas é isso, em nome da campanha, da ação educativa. A Sindiúti se sente representado pelo convite. Dizer que esse material, a gente não trouxe, infelizmente não tem quantidade para trazer para todo mundo, algumas pessoas receberam aí, mas que ele está disponível na internet, no site da campanha e da ação educativa, para quem tiver interesse também em estudar essa matéria essa questão com mais profundidade. Obrigado, uma boa tarde e uma boa mobilização para todo mundo. Obrigado, Salomão.